Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Lucas Basso, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E antes de tudo pessoal, peço para que você se inscreva aqui no canal, ajude esse canal a crescer. Para isso é muito rápido e fácil, basta você clicar aí embaixo no botão inscrever-se e ao lado ativar o sininho, assim você será notificado de todo vídeo que a gente postar por aqui. Saiba também que o seu like é muito importante, isso também é combustível para nós continuarmos gravando todos os vídeos diariamente aqui para vocês no canal. Bom, agora sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Fala pessoal, tudo bem? Olhem só essa notícia aqui ao lado. Notícia do Jornal da Cidade Online. Bia Kicis alerta, abre aspas. Pior que o caos é o caos invisível. Nós não sabemos o que se passa no segredo da urna. A deputada Bia Kicis voltou a defender na Câmara Federal o voto auditável. Semana passada, a Casa deu o primeiro passo na tentativa de destravar o debate sobre o assunto, uma das bandeiras levantadas pelas manifestações de 1º de maio no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição, que torna obrigatória a impressão do voto nas eleições, para que seja possível auditar o resultado das urnas eletrônicas. A PEC é de autoria de Bia Kicis, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e que também deverá integrar a comissão especial. Um ponto positivo é que, apesar da polarização no tema, praticamente não há oposição ao projeto entre os deputados, até porque o voto impresso já havia sido aprovado anteriormente pelo Congresso Nacional em 2015. Entretanto, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, em 2018, não foi posto em prática nas eleições daquele ano. Em 2020, a Corte rejeitou a alteração, alegando risco ao sigilo do voto. Abre aspas. Esse tema está movimentando e mexendo com o povo brasileiro. O povo está sentindo uma grande esperança agora nesse Congresso. Esperança de ter eleições confiáveis. Fecha aspas. Abre aspas. O que a gente busca aqui é a comodidade da votação e a segurança. Cenário caótico ninguém quer, porque pior que o caos é o caos invisível. Nós não sabemos o que se passa no segredo da urna, afirma. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, participou como observador das eleições americanas, que foram marcadas por muitas denúncias de fraude. Bom pessoal, esse é um assunto de extrema importância que eu já comentei aqui em outros vídeos a respeito disso, a respeito de supostas fraudes nessas urnas eletrônicas. E o que eu venho falar para vocês aqui, em primeiro lugar, é o seguinte: muita gente não sabe, mas no site do Senado, no site oficial do Senado Federal, nós temos um portal que eu vou colocar aqui para vocês, de consulta pública. Um portal de consulta pública, você entra lá, www.senado federal, ou coloca lá PEC voto impresso, votar. E aí você vai entrar no site do Senado Federal e lá você pode votar se você é a favor ou contra esse projeto. É um lugar de consulta pública e é de extrema importância que você vote em relação a isso. Muita gente, muito cidadão não sabe que nós temos a oportunidade sim de participar e de dar a nossa opinião através desses sites. Então é de extrema importância a sua participação, pessoal. Esse é um assunto que eu já venho comentando aqui há alguns vídeos atrás a respeito do voto impresso auditável, e eu peço para que você compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que ainda acham que é um retrocesso, né? Infelizmente essa esquerda sempre tentando derrubar nós de progredirmos no nosso país. Isso não é um retrocesso, ficam tirando sarro como se fosse um retrocesso, não é um retrocesso. Inclusive fiz um comentário em uma página a respeito disso e um pessoalzinho de esquerda lá tirando sarro, falando que é retrocesso, sendo que eu expliquei o porquê não era retrocesso. E eu vou explicar novamente aqui. Não é retrocesso porque ninguém aqui, esse projeto não é para tirar as urnas eletrônicas de circulação, muito pelo contrário.
irão manter as urnas eletrônicas, só que paralelo às urnas eletrônicas, em conjunto com as urnas eletrônicas, terá um dispositivo para imprimir o seu voto. E segundo, né, a justificativa, como a gente leu na notícia, de algum aí ministro do STF que disse que isso poderia acabar com o sigilo do voto, isso não procede, pessoal. Por que não procede? A proposta do voto impresso seria o seguinte: junto à urna eletrônica terá um dispositivo para imprimir o voto. Você foi lá, por exemplo, vou citar o número da eleição passada. Você foi lá, votou 17, Jair Bolsonaro. Quando você apertar o confirma, irá imprimir um papelzinho, como se fosse papel quando você passa o seu cartão, né, naquelas maquininhas que imprime o ticketzinho. Irá imprimir um cupom daquele, confirmando que o voto foi no número 17, Jair Bolsonaro. Você irá conferir se está certo, se foi o número 17 impresso, se está escrito Jair Bolsonaro, e você irá depositar, tá? Estou falando de Jair Bolsonaro, um exemplo. Você irá pegar aquele papel e você irá depositar ao lado em uma urna lacrada. Todos os votos serão depositados ali. Ninguém irá com o papel para casa para mostrar em quem votou. Isso não é quebra de sigilo. Aí sim seria quebra de sigilo, se você levasse o papel embora e mostrasse em quem você votou. Não, a proposta não é essa. A proposta é só imprimir o papel, você vai pegar o papel, você vai conferir se está certo e você irá depositar ao lado em uma urna lacrada. Então, para que tudo isso? Para que, se houver, caso haja indícios de fraude dessas urnas eletrônicas, nós poderíamos auditar os votos, que o que seria? Abrir essas urnas e contar os papéis que estão lá, de quantos votos cada um teve. E é claro, isso não seria no Brasil inteiro. Por exemplo, em uma determinada seção, de uma determinada cidade, de uma determinada colégio eleitoral, se houve indícios de fraude, se houver indícios de fraude, aquela urna seria auditada com algumas pessoas presentes para saber se realmente houve fraude ou não e saber quem nessa urna específica ganhou de fato. Eu, particularmente, não me sinto seguro votando apenas em uma urna eletrônica, sem nenhuma forma de auditar o voto caso haja suspeita de fraudes. E eu queria saber a opinião de vocês. Será que vocês concordam com isso? Será que vocês estão dispostos a defender esta PEC, levar isso adiante? Será que vocês estão dispostos a fazer o seu papel como cidadão, de entrar lá, por exemplo, num site do Senado Federal e votar nessa consulta pública? Será que vocês podem fazer isso? O que vocês acham a respeito do voto impresso? Comentem abaixo. Se você concorda com esta PEC, vamos levantar esta hashtag voto impresso auditável já. Vamos levantar esta hashtag que está aparecendo aqui na tela, pessoal. É de extrema importância o seu compartilhamento e a sua participação. Porque, como disse em alguns vídeos anteriormente, essas pesquisas que vocês estão vendo por aí por parte de alguns canais, como por exemplo o Datafoice, vocês acham que essa pesquisa é coerente? Na opinião de vocês, não estou afirmando que não seja, estou perguntando se vocês acham que essa pesquisa que ouviu 2.071 pessoas, ouviu a opinião de 2.071 pessoas no Brasil todo, vocês acham que essa pesquisa é coerente? E será que isso não poderia ser uma justificativa caso o voto impresso, caso essa PEC do voto impresso não seja aprovada? Será que isso não poderia ser uma justificativa para no futuro, nas eleições de 2022, chegarem e disserem o seguinte: olha, o Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições, e isso já era indicado no cenário de 2021 pelas pesquisas, por exemplo, do Datafoice. Será que isso não está sendo usado como uma justificativa para no futuro justificar uma possível fraude nas urnas eletrônicas?
O que vocês acham? Comentem aqui a respeito sobre isso. Então, pessoal, nós estamos falando aqui a respeito de um assunto extremamente sério e extremamente relevante. Não deixe essa cambada de esquerdista falar que isso é um retrocesso. Muito pelo contrário, isso não é um retrocesso. Ninguém vai estar tirando as urnas eletrônicas de circulação. Nós estamos apenas adaptando, conciliando junto às urnas eletrônicas um dispositivo para imprimir o voto, e esse voto será depositado uma urna lacrada ao lado. Ninguém vai levar o voto para casa para mostrarem quem votou, ninguém vai imprimir um voto, só escrever e colocar lá. As urnas eletrônicas continuarão lá, não será divulgado esses votos, ninguém vai levar o papelzinho para casa. Então podem ficar tranquilos, pessoal da esquerda que está se doendo aí. E esse pessoal precisa entender, né, que isso é bom para ambos os lados, para que não haja dúvidas de que houve fraudes, certo? O presidente Bolsonaro está no poder hoje. Isso é uma segurança para eles também. Então, pessoal, vamos cobrar sim o voto impresso. Isso é uma segurança para todos nós. Esse pessoal da esquerda, esse pessoal de centro, que vem bombardeando as redes sociais, atacando essa PEC, atacando a PEC do voto impresso, dizendo que é um retrocesso. Eu não entendo qual seria o retrocesso que eles estão falando. Eles não se justificam. Eles falam apenas que é um retrocesso. Eu acho que eles nem devem ter lido essa PEC. Eles só estão falando isso porque eles devem ter medo, eu acredito que eles devem ter medo, em auditar esses votos, porque não existe outra justificativa. Isso é uma segurança para ambos os lados. Então, pessoal, faça a sua parte. Nós estamos precisando do seu apoio neste portal para fazer a votação, se você é a favor ou contra o voto impresso. E também não deixe de compartilhar, não deixe de transmitir essa mensagem para aquelas pessoas que não entendem o que seria o voto impresso, que não chegou até elas, o que seria esta PEC, e escutam por parte de alguns jornalistas de esquerda, por parte de alguns políticos de esquerda, que isso seria um retrocesso. Explique para essa pessoa por que isso não é um retrocesso e por que essa PEC deve ser aprovada. Ou então compartilhe esse vídeo, mostre para essa pessoa o porquê essa PEC deveria ser aprovada. Bom, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Lucas Basso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.